Jesus perdido me encontrou, estando cego me fez ver, da morte me livrou. Que a preciosa graça de nosso Senhor Jesus Cristo seja com você nesta noite. Hoje vamos meditar sobre um assunto interessante: o espírito de vítima. Ele é muito interessante. Eu quero tomar como base bíblica, eu tenho a minha Bíblia aberta aqui, em São Lucas, capítulo 23, versículos 27 e 28. Esta passagem diz: e seguia-o, referindo-se a Jesus, grande multidão de povo e de mulheres, as quais batiam nos peitos e o lamentavam. O lamentavam a Jesus. Agora preste atenção. Porém, Jesus, voltando-se para elas, disse: filhas de Jerusalém, não choreis por mim. Que palavras! Não choreis por mim. Elas estavam chorando por ele. O lamentavam, fazendo lamentações por Jesus ao vê-lo daquela forma, desfigurado, açoitado, maltratado, ferido. Choravam por Jesus, o lamentavam. Mas ele disse às filhas de Jerusalém: não choreis por mim. Chorai antes por vós mesmas e por vossos filhos. Por que eu tomei esta passagem bíblica como base para falar sobre o espírito de vítima? Pelo seguinte: você notou que na hora mais escura de Jesus, na hora mais difícil de sua vida, ele não se comportou como vítima? Vítima da situação. Ele não se comportou como um coitado. Você reparou nisso? Ele poderia dar água para aquele espírito, né, que o lamentava e dizer: sim, sim, vocês têm razão, olhem o que estão fazendo comigo, olhem como eu estou. Mas ele muito claramente disse àquelas mulheres: não choreis por mim. Em outras palavras, por que vocês estão fazendo isso como se eu fosse um pobre coitado? Ele estava convicto de quem ele era, por que aquelas coisas estavam acontecendo, o que iria suceder lá no Gólgota, o que estava sucedendo desde o momento em que ele nasceu, desenvolveu seu ministério. Ele foi recebendo entendimento e revelação do seu propósito aqui na Terra. Ele sabia que tinha nascido como o cordeiro substitutivo da humanidade pecadora. Então, eu não sou um coitado para vocês ficarem desse jeito. Olha como Jesus enfrentou a hora mais terrível de sua vida. Em outras palavras, eu sei quem sou.
eu sei por que estou passando por tudo isso, sei qual vai ser o desfecho, sei que eu sou um filho de Deus, sei o que esses romanos irão fazer comigo, sei que eu vim para pagar o preço pelos pecados da humanidade, sei que irão me matar, me sepultar, mas também sei que ao terceiro dia eu irei me levantar dentre os mortos em uma poderosa ressurreição. Quando você tem consciência, vamos dizer, da totalidade do quadro, isso te faz viver diferente e enfrentar de maneira diferente as situações difíceis de sua vida. Um problema que eu vejo em muitas pessoas, ou que às vezes as pessoas fazem, é isolar certas situações difíceis de suas vidas. Eles isolam. E quando você isola aquela situação, quando você isola aquela peça do grande quebra-cabeças, você pode cair nesse espírito de vítima, de coitadinho, no coitadismo, né? Vou te dar um exemplo, este que já te dei, e mais um exemplo, José. Se você isolar aquela situação tão terrível pela qual José passou, aquele momento em que ele foi vendido pelos irmãos, você acharia que aquilo foi uma bênção ou uma desgraça na vida de José? Se você isola do quadro geral, do plano, né, da totalidade do plano de Deus para com a vida de José, você vai dizer, foi uma desgraça, foi um momento terrível na vida de José. Ele foi vendido pelos próprios irmãos, vendido como escravo, levado como escravo. Está vendo? Eu acho que você já entendeu o que eu quero dizer, porque se você inserir essa peça, que isoladamente parece uma desgraça na vida de uma pessoa, no caso de José, se você inserir no grande plano de Deus, você vai ver que, longe de ser uma desgraça, aquilo que aparentemente era uma desgraça, era uma bênção. Em que sentido era uma bênção? Ele foi levado como escravo justamente na direção para o país, para a nação, onde seus sonhos iriam se cumprir. Você entende que existe uma mão poderosa, que é a mão de Deus, que controla tudo? E às vezes você olha para certas situações e você não olha como deveria olhar. Você isola aquilo e diz, isso é uma desgraça, isso é uma tragédia, o que aconteceu aqui é uma tragédia, o que aconteceu comigo é uma desgraça, porque você isola. Aí começa a cair nesse espírito de vítima, de coitadinha, de coitadinho. Mas se você inserir essa peça desse quebra-cabeça planejado, feito por Deus para você desde antes da fundação do mundo, há um plano. Como você acha que todas as coisas iriam contribuir para o seu bem? Só se você inserir esse episódio, que isolado parece uma desgraça, só se você inseri-lo e olhar para ele como parte de um plano muito maravilhoso de Deus para a sua vida. Se você não fizer isso, você vai pegar esse espírito de vítima, de coitadinho, de coitadinha, vai ficar revoltado, revoltada contra Deus, vai começar a
por culpa em Deus e todo mundo, porque é isso que o espírito de vítima faz. As pessoas se colocam no papel de vítimas muitas vezes. Elas adotam essa imagem por acreditarem que desse modo elas irão conseguir alguma coisa. Mas eu quero te ensinar algo nesta noite. Deus não se move por pena das pessoas. Aprenda isso. Você pode se fazer de coitado, de coitada, de miserável, de vítima. Isso não vai mover Deus. Isso não vai trazer solução nenhuma. Pode trazer um analgésico para a sua vida, uma solução rasa, pequena, superficial, mas se você quer uma solução de verdade, você nunca conseguirá com esse espírito de coitadinho. Uma, porque você não é um coitado. Você não é uma coitada, você é uma filha de Deus. Você é um filho de Deus. Você não tem nada de coitado, de coitada. Deus, aprenda isto, não se move por pena. Eu vou ficar aqui me lamentando e chorando e coisa, e Deus vai ter peninha de mim e vai vir para me resgatar. Não é assim que funciona. Deus não se move por pena, Deus não se move por lástima, Deus se move pela fé. Se você quer ter Deus em cena, creia. Creia. É como eu digo, milagres não acontecem onde são necessários. Não é assim que funciona. Milagres acontecem onde eles são esperados, onde há expectativa por eles. Porque se fosse assim, de que milagres acontecem onde são necessários, onde há uma necessidade, então não haveria necessidades no mundo. Porque onde houvesse uma necessidade, automaticamente haveria um milagre ali acontecendo. E você sabe que não é assim que funciona. O mundo está cheio de necessidades das mais diversas, porque não funciona assim. Mas, onde houver uma necessidade e houver ali uma pessoa necessitada que está crendo em uma intervenção divina, ali vai haver um milagre. Se há uma necessidade e também há fé no coração dessa pessoa necessitada, aí vai haver um milagre. Aí vai haver uma intervenção de Deus, uma intervenção divina. Com esse espírito de vítima, você não move Deus, você não move o céu, você vai ficar frustrado, porque não vai ter resposta nenhuma da parte de Deus. Deus se move apenas pela fé. E a pessoa que tem esse espírito, ela tem três coisas que a denunciam. O espírito de vítima deixa três pistas. Uma, como você identifica se uma pessoa ou você mesmo está com esse espírito de coitadinho e de vítima. Uma. Aquele que tem esse espírito sempre culpa os outros pelo que está acontecendo em sua vida. A culpa é dos outros ou de alguma outra coisa. Ele não se enxerga, ele não vê a possibilidade dele ser o problema. Sempre a culpa é do outro. Isto aqui, esse espírito de culpar os outros, vem lá do Éden. O
que foi que aconteceu, Adão? A mulher que me deste. Nem Deus escapou da culpa. Você vê como Adão chegou até culpar a Deus pelo que aconteceu na vida dele? A mulher que me deste. Quer dizer, se o Senhor não tivesse me dado essa mulher, eu não estaria nesse problema que estou. Nem Deus, às vezes, não escapa de receber a culpa pelo que os homens passam. E nota-se que a pessoa que tem esse espírito, ele é especialista no jogo da culpa. Jamais olha para si mesmo. Ah, eu estou assim por causa disso e daquilo. Eu estou desse jeito porque é assim, assim. Porque a fulana, porque o fulano, porque o vizinho, porque o governo, porque o patrão, porque o empregado, porque o irmão da igreja, porque o pastor, porque o ministério, porque o diácono. Todo mundo tem culpa. A vida é dele. Mas os responsáveis por ele estar nessa situação é dos outros. Os outros são os responsáveis. É muito complicado quando a pessoa está sob essa unção, né? Sob esse espírito. Ela põe a culpa no lugar errado. E quando você põe a culpa no lugar errado, você não vai para frente. Você nunca vai prosperar até aprender esta lição. Até não colocar a culpa no lugar certo. Você não vai progredir. Como aquelas duas casas que Jesus disse, sobre a areia, sobre a rocha. Ambas foram açoitadas pelos mesmos elementos climáticos, pelas inundações, pelas chuvas, pelos ventos, pelas tempestades. Uma caiu, outra ficou em pé. Vamos culpar quem pela casa que caiu? Ou o que vamos culpar pela casa que caiu? O vento? Será que foi o vento? Será que foi a inundação? Tudo isso seria pôr a culpa no lugar errado. A única causa que levou aquela casa à ruína, casa que caiu, foi o alicerce dela, que não era bom. Porque se você culpar a inundação, ou quiser colocar a culpa no vento, na tempestade, onde for, por que essas coisas não derrubaram a outra? Essa parábola, ela é uma parábola muito boa para explicar esse assunto. Essa é uma característica desse espírito. Ele sempre está procurando alguém para culpar pela sua condição. Segunda característica, esse espírito de vítima sempre tem uma justificativa. Há muitos anos atrás eu preguei uma mensagem que se tornou muito famosa. Digo famosa porque sempre que eu chego num lugar, me comentam sobre isso. Ah, assisti aquela pregação. E o título dela é Desculpas Elimine-as. Só o título já dá muito para pensar, né? Enquanto você não eliminar as desculpas, sempre tiver uma justificativa para o seu fracasso, você não vai para frente. Então, me falta isto, porque... E aí vem a justificativa. Isso é aquilo. Porque isto aqui não é tão importante. Isto que eu tenho é o mais importante. Isto aqui não é o mais importante. E sempre justifica o porquê não tem aquilo. Sempre está justificando. Ou dizendo que o que ele tem é o mais importante, e isto que ele não tem, que está fracassando e patinando ali, não é tão importante assim. É uma mentalidade bem medíocre, porque
tudo tem o seu lugar. Isto é mais importante do que isto. Em um certo sentido, há um sentido em que sim. Mas tudo é importante. Eu te perguntaria, o que é mais importante? Teus braços ou tuas pernas? O que é mais importante? O amor ou o dinheiro? O que eu diria é o seguinte: tudo se torna importante na área em que produz resultados e é insignificante na área em que não tem utilidade. Encha-se de amor e pague o aluguel com seu excesso de amor. Diga para o dono da casa: hoje vim pagar o aluguel com o amor transbordante que há no meu coração. É inútil. É inútil o amor quando se trata de pagar o aluguel. O que é útil ali é o dinheiro. Mas também o dinheiro em outras áreas é inútil. Você pode ser rico quanto quiser e em outras áreas o dinheiro não vai servir para nada. Então, cada coisa em seu devido lugar. Ali em Lucas capítulo 5, Pedro precisava de peixes, não de um sermão espiritual, uma pregação. Não, olhe para o céu, você está passando por um momento de crise, teu barco está vazio, Pedro, mas lá do outro lado, as ruas são de ouro, blá, blá, blá. Não, ele não precisava disso. É como eu digo, não ponha os olhos tanto lá no céu, que se esqueça que você está vivendo na terra e tem que sustentar uma família, investi-la, etc. Pense nisso. Havia uma necessidade. Os peixes não são nada se comparados com a eternidade. É verdade. Mas o que o homem faz se ele tem uma necessidade? E uma necessidade material, financeira. O barco está vazio, ele precisa dos peixes para sustentar a família, vender os peixes e alimentar seus filhos. Todas as bocas que havia ali na sua casa. Jesus não é extremista. Há uma necessidade. Existem coisas que são superiores e maiores que as coisas materiais, tudo bem. Mas Jesus não é extremista. Para ele, tudo é importante no seu devido lugar. E naquele momento, peixes eram mais importantes para Pedro do que qualquer outra coisa. Você tem que enxergar assim, para não ser super religioso, um super religioso, porque Jesus não é desse jeito. E finalizando, a terceira coisa que caracteriza o espírito de vítima é essa pessoa vive sempre se queixando. E a queixa, ela debilita o teu espírito. Davi disse assim: quando me queixava, o meu espírito se enfraquecia. Por que você enfraquece espiritualmente? Estou tão fraco. Observe o que você fala. Se você é uma pessoa que vive se queixando, porque isso enfraquece o espírito. E toda pessoa que está sob esse espírito de vítima se queixa muito. E aquilo que você focaliza, expande. Eu te faço a pergunta: quando você está se queixando, no que você está se concentrando? No que você está focado? Naquilo que está dando certo ou naquilo que está dando errado na sua vida? É lógico que você, quando se queixa, está focado, teus pensamentos estão direcionados àquilo que está dando errado na tua vida. Ninguém se queixa pelo que está dando certo. Eu quero me queixar porque meus relacionamentos estão muito bons, eu tenho uma felicidade imensa, então quero me queixar sobre isso. Não é assim. Estou me queixando porque eu estou ganhando
50 mil reais por mês e então eu tenho que... Não, ninguém se queixa pelo que está dando certo. As queixas, elas surgem quando coisas estão dando errado. E quando você se queixa, isso mostra que você está focado e se concentrando naquilo que está errado na sua vida. Você precisa mudar o foco. Porque isso é o que irá trazer Deus à cena. Lembre-se que o mesmo camelo, finalizo com isso, o mesmo camelo que Rebeca deu de beber foi o mesmo camelo que a transportou para os braços de Isaac. Mas se você dá de beber para o camelo errado, o profeta diz, o mesmo Espírito Santo que a igreja está dando de beber, amando, adorando, servindo, louvando, esse mesmo Espírito Santo a transportará um dia desses, um glorioso arrebatamento para os braços de seu Isaac, o Senhor Jesus Cristo. Mas se você der de beber para o camelo errado, alimentar espíritos errados, esses camelos errados, esses espíritos errados também vão te transportar. Só que não será para os braços de Jesus, mas para os braços da frustração, da decepção, da tristeza, da angústia, da depressão. Você irá parar nos braços errados, porque você está dando água para espíritos errados, camelos errados, que irão transportar a tua vida, irão transportar os teus relacionamentos, irão transportar o teu lar, irão transportar as tuas finanças. Tudo porque você está dando de beber para o camelo errado. E dar de beber para um espírito de vítima, esse é um camelo terrível. Se você deixar, isso vai arruinar a tua vida. Você até poderá conseguir um pouquinho de atenção dos familiares, dos vizinhos e alguns amigos, mas você realmente quer viver assim, como uma coitada, uma miserável, uma vítima? Eu creio que não. É hora de sacudir o pó, levantar-se, erguer a cabeça e dizer como Jesus, não chorem por mim, eu não sou uma coitada, não sou um coitado, eu sou um filho de Deus, eu sou uma filha de Deus, eu sei que isto pelo qual estou passando faz parte de um grande drama, de um grande plano que Deus tem na minha vida, e eu não vou isolar esta situação, mas eu vou inseri-la no grande quebra-cabeças da onisciência de Deus e do amor de Deus e do poder de Deus por mim. E eu vou ver essa situação como parte do precioso, lindo e maravilhoso plano que Deus tem para a minha vida. Não choreis por mim. Eu sei quem sou, de onde vim e para onde estou indo. Que o Senhor Jesus te abençoe, que o Senhor Jesus te liberte, se você está sob esse espírito, que o Senhor Jesus te ajude, seja a tua força. Que você possa nos acompanhar toda quinta-feira, às 21 horas, e se essa transmissão ao vivo está sendo uma bênção para você, divulgue. Divulgue, compartilhe, porque ele fica disponível no canal, compartilhe com outras pessoas, anuncie, divulgue, para que mais irmãos e irmãs, mais pessoas possam ser beneficiadas com o conteúdo destas meditações. Se você não se inscreveu ainda no canal, inscreva-se, para que possa ter acesso aos novos vídeos, a todos os novos vídeos que postamos durante a semana. Que o Senhor Jesus te abençoe. Até próxima quinta-feira, às 21 horas, se assim Deus permitir. Amém.
Preciosa graça de Jesus, perdi